Herói Saga de Gêmeos, estamos junto de você! E se a gente pegasse um dos anti-heróis mais complexos dos animes e o colocasse no Purgatório de Dante? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer. Hoje vamos mergulhar na jornada de Saga de Gêmeos, aquele cavaleiro de ouro que virou o santuário de cabeça para baixo, e acompanhar a sua passagem pelos 7 terraços da purificação. Se prepara porque a subida vai ser intensa. Olha, essa frase aqui, ela define a alma do Saga com a precisão cirúrgica. Ele não era um cara puramente mau, sabe? Ele era, na verdade, um herói quebrado, um homem em guerra consigo mesmo. E é justamente essa dualidade que faz a jornada de redenção dele ser tão fascinante. O destino dele não é o inferno, não. É um caminho muito mais complicado, mas também mais esperançoso, o caminho da cura. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir a própria escalada do Saga pela montanha. A gente começa com o julgamento inicial dele, depois passa pela longa espera da penitência. Daí, vamos encarar de frente os pecados mais profundos que ele carregava, testemunhar a purificação final e lá no topo ver a alma dele ser restaurada. Ok, vamos começar. O ponto de partida aqui é crucial. Presta atenção. O Saga morre num estado de arrependimento genuíno. Ele tira a própria vida na frente da Atena para pagar pelos seus pecados. E aí que tá. Na lógica de Dante, isso não manda ele pro inferno. Pelo contrário, isso o torna um candidato perfeito pro purgatório, que é o reino da esperança, da transformação. E agora, olha só que interessante o contraste brutal que a gente vê aqui. Em vida, o Saga era um cara que podia literalmente destruir galáxias. Já no Purgatório, ele não tem nada. Tudo foi tirado dele. O cosmo, a armadura, o poder, ele é reduzido à sua essência mais pura, uma alma que precisa ser curada antes de finalmente poder subir. Mas calma aí, a subida não começa logo de cara não. Antes mesmo de chegar no portão principal, o Saga tem que encarar seu primeiro teste, o Antipurgatório. E esse é um lugar reservado justamente para almas como a dele, aquelas que se arrependeram só no último suspiro. E cara, se a gente olhar a estrutura de Dante, o Saga se encaixa nessa categoria como uma luva. Pensa bem, ele passou 13 anos dominado pela sua metade maligna. Foi só no último segundo, purificado pela luz do escudo de Atena, que a sua verdadeira personalidade voltou para se redimir. Ou seja, a morte dele foi ao mesmo tempo violenta e redentora. Perfeito para o roteiro. E por causa disso, a sentença inicial dele é esperar 28 anos, o mesmo tempo que ele viveu. Agora pare e pensa na ironia disso. O homem que se movia na velocidade da luz, que cruzava dimensões como se não fosse nada, agora é forçado a ficar parado, completamente imóvel. É o primeiro passo para curar aquela ambição toda, uma dose cavalar de paciência forçada. Depois de cumprir essa longa espera, Saga finalmente chega ao portão do purgatório de verdade. E lá, um anjo guardião não está para julgar, mas sim para escanear. Ele avalia os fardos exatos que aquela alma carrega, preparando o terreno para a jornada de purificação que está prestes a começar. E o que acontece é um ato simbólico muito poderoso. O anjo marca na testa do Saga 7 letras P, de peccatum, que significa pecado em latim. Esses P são como um mapa da alma ferida dele, sabe? Cada letra representa um dos 7 pecados capitais que ele vai ter que confrontar e superar um terraço por vez. A subida da montanha é literalmente a jornada para apagar essas marcas. Essa tabela aqui mostra pra gente de um jeito bem claro onde a batalha do Saga vai ser mais pesada. Dá uma olhada na intensidade. Orgulho, inveja e ira são os pecados que definiram a tragédia dele. Não é à toa que são os terraços mais baixos e, consequentemente, os mais difíceis da montanha. É ali que a verdadeira purificação dele vai acontecer. Ok, agora a subida de verdade começa. A espera ficou para trás e a gente entra agora nos terraços do tormento. Vamos focar nos 3 pecados que mais têm a ver com a história do Saga, onde as punições não são feitas para castigar, mas sim para curar as feridas mais profundas da alma dele. O primeiro desafio e o mais difícil de todos é o orgulho. O homem que se achava um deus agora é forçado a andar curvado, carregando uma pedra esmagadora que simboliza a própria arrogância. Ele não consegue olhar para cima, para o céu, só consegue olhar para o chão. E no chão estão gravadas as imagens de outros que caíram pelo mesmo motivo, tipo Lúcifer. A lição é brutal, não tem outra palavra, mas é transformadora. Subindo para o segundo terraço, a gente encontra uma punição que é visualmente chocante e com um simbolismo absurdo: a cura para a inveja.
Aqui, o sentido que deu origem ao pecado, a visão, é simplesmente selado. A gente sabe que a inveja que o Saga sentia do Aiolus foi a faísca que começou o incêndio todo, né? Então agora, os olhos dele que olharam para o outro com tanto ressentimento são costurados com arame. A ironia é que ele, o mestre em privar os outros dos sentidos, agora perde a própria visão. E a lição aqui é o ponto central. Cego, ele não consegue mais ser autossuficiente. Ele é forçado a se apoiar nos outros, a confiar naquela irmandade que ele mesmo traiu. Para entender o que vem a seguir, a gente precisa falar de um conceito-chave: contrapasso. E nisso, Dante era simplesmente genial. A ideia é que a punição não é aleatória, ela é um reflexo simbólico do próprio pecado. É uma justiça poética. A punição não é só vingança, ela é educativa. E isso nos leva direto para o próximo terraço. A ira do Saga era uma força cega, destrutiva, que nublava completamente o julgamento dele. Portanto, a punição é a cegueira, só que dessa vez causada por uma fumaça densa, ácida, sufocante. Essa fumaça é a representação física da confusão mental que a fúria dele causava. Para conseguir sair dali, ele vai ter que aprender a enxergar com a alma e não com os olhos cheios de raiva. Pronto, Saga conseguiu superar seus demônios principais. Ele está chegando perto do topo da montanha. Mas antes de alcançar o paraíso, ainda falta um último teste. E a chave para entender esse teste está num momento crucial da história dele. Um momento que prova que ele, de certa forma, já estava se preparando para isso. Mas aí fica a pergunta, né? O sacrifício dele lá na Saga de Hades já não foi o suficiente? E essa pergunta é ótima, porque o Saga não morreu só uma vez, ele voltou como um espectro, fingindo trair Atena, mas na verdade estava lá para ajudar. E o que ele faz nesse arco é fundamental para a gente entender a alma dele. O que a gente percebe aqui é que o Saga, na verdade, já começou o seu purgatório aqui na Terra mesmo. Ele mostrou humildade ao aceitar ser chamado de traidor, superou a inveja lutando lado a lado com os companheiros e controlou a ira ao se sacrificar com resignação. A alma dele não chega no purgatório de Dante crua, como um novato. Ela chega preparada. E chegamos ao teste final, que vale para todo mundo que sobe a montanha. Uma parede de fogo. Mas não é um fogo que pune, é um fogo que refina. Ele queima qualquer resquício de amor desordenado, de paixão egoísta. No caso do Saga, é o fogo que vai purificar o amor que ele sentia pelo santuário, transformando aquela ganância por poder num senso de dever sagrado altruísta. Depois de atravessar o fogo, Saga finalmente chega ao topo. A jornada acabou. Os 7 P's foram apagados da sua testa. A alma que chegou ali toda quebrada, em conflito, agora está inteira, pronta para a recompensa final. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa resolução. A guerra interna terminou. Não existe mais Saga bom e Saga maligno. O purgatório não destruiu uma metade para salvar a outra. Ele integrou as duas. Aquela dualidade que marcou a vida dele foi finalmente curada, e o que resta é um ser completo, unificado. Simplesmente Saga. A cena final é de pura restauração. Ele não tá mais pedindo desculpas, não tá mais se escondendo, ele tá ali, diante da sua deusa, purificado, íntegro, finalmente capaz de cumprir o juramento que fez. A história de queda e redenção dele finalmente está completa. Essa jornada toda do Saga pelo Purgatório deixa a gente com uma reflexão, né? A história dele, que é uma mistura de usurpação, assassinato e, no fim, sacrifício, meio que sugere que talvez o propósito da justiça divina não seja só punir, mas sim curar. E isso nos faz pensar. Se uma alma se arrepende de verdade, será que existe algum pecado tão grande que não possa ser curado?